Olá! Uma questão intra-eclesial que é interessante nós discutirmos aqui, especificamente a nível de Igreja Católica, é a questão da obrigatoriedade do celibato dos padres. Quer dizer, por celibato nós entendemos que o padre é um homem que não se casa e este não casar se lhe dá a possibilidade de abraçar com mais estreiteza praticamente o ministério, a vida em favor do povo de Deus, a vida em favor do reino de Deus, né? Lembramos que Jesus vai dizer, muitos se fazem, ele usa a expressão eunucos, para dizer celibatários, por causa do reino de Deus. E nesse sentido a igreja mantém hoje essa atual prática. Homens para exercerem o ministério sacerdotal, ou seja, para serem aqueles que, configurados a Cristo, exercem o ministério de Cristo em favor do povo, devem ser homens celibatários. Essa, porém, é uma prática que não é uma prática do tempo apostólico, no sentido de que, ao menos não como obrigatoriedade. Claro que nós sabemos, por exemplo, Paulo era celibatário, mas Pedro, o primeiro papa, o primeiro bispo de Roma, era casado, porque Jesus, inclusive, cura a sua sogra nos evangelhos. Então, a prática do celibato que começa a encontrar suas raízes lá nos séculos 3 e 4, mas que na verdade vai ser fixada mesmo entre os séculos 11 e 12, ela hoje permanece na Igreja Católica Ocidental como obrigatória. E aqui é importante recordar uma coisa. Primeiro, o celibato não é um dogma, não é uma doutrina. O celibato é uma disciplina. A Igreja estabeleceu essa disciplina. E como é uma disciplina estabelecida, a Igreja em qualquer momento pode simplesmente rever a disciplina. Em segundo lugar, ela é uma disciplina obrigatória na Igreja Ocidental, porque nas igrejas orientais católicas, ou seja, unidas a Roma, então sob a autoridade do Papa, existe a possibilidade do casamento, ou melhor, da ordenação de homens casados. Pensemos os maronitas, pensemos os melquitas, ou seja, todos eles são ritos onde existem padres celibatários e padres também casados. Então, a questão da discussão do celibato é uma questão que volta e meia retorna, né? E não há nenhum problema em discutir isso. Por quê? Repito, porque não é uma doutrina, é uma disciplina estabelecida pela Igreja. Creio que possivelmente isso voltará à discussão, talvez não agora, nesse momento, mas daqui a alguns anos. O Papa Paulo VI, durante o Concílio Vaticano II, não quis discutir o problema, porque achou que a Igreja não tinha ainda maturidade para discutir a questão do celibato, ou da revisão do celibato na Igreja Ocidental. Mas é uma questão a ser discutida. E hoje, se nós pensarmos qual é o grande problema para a discussão do celibato, é um problema de estrutura, no sentido de que toda a Igreja do Ocidente está pensada sobre homens que são celibatários. Homens que estão disponíveis, por assim dizer, a totalidade do seu tempo para organizar a estrutura pastoral da Igreja. E, portanto, não virá um Papa que vai com um canetaço resolver o problema. Porque como é um problema estrutural, ou seja, como é uma questão da estrutura da Igreja, é uma questão que somente um concílio, possivelmente, ou alguma outra forma de decisão sinodal da Igreja, poderá rever e revisitar. Um Papa sozinho não fará. Francisco não vai fazer essa mudança. Pensemos que no Sínodo da Amazônia, uma das requisições dos bispos locais era que o Papa pudesse rever a instituição do celibato como obrigatória naquela região, visto que é muito difícil termos padres da região, já que culturalmente não se entende muito bem a lógica do celibato. O Papa, porém, temia exatamente o quê? Uma divisão na Igreja, e achou que não era o momento de tocar nesse problema ainda. Porém, repito, possivelmente daqui a alguns anos, sejam 50, sejam 100 anos, porque na Igreja essas coisas são muito lentas, é muito provável que a temática volte a ser trabalhada. Particularmente, eu creio que seria uma grande riqueza que nós tivéssemos no Ocidente
aquilo que já existe no Oriente. Padres que fossem celibatários, ou seja, padres que, como todos nós, têm a integridade do tempo para o cuidado pastoral ou para dedicar-se ao ensino, à formação dos leigos, e padres que, com as suas famílias, pudessem residir de maneira fixa nas comunidades e auxiliá-las na sua vida pastoral. Mas é uma questão que a igreja tem que rever, tem que pensar de acordo com o tempo. Possivelmente, disse o Papa Francisco recentemente, não é o momento, mas não significa que não chegará esse momento.